Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 6. 4 a 10 de novembro. Motivação e preparo para a missão. Verso para memorizar. Lucas capítulo 24, verso 44. Ouça. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Paulo escreveu aos Filipenses: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Palavras poderosas. Seja com fingimento, seja com sinceridade. Cristo é pregado. E era isso que importava para Paulo. O ideal, porém, é que nossas motivações para pregar a Cristo, para a missão e para alcançar outros com as boas novas, tenham como base o amor e a verdade, não ambição egoísta, inveja nem rixa. Sendo assim, quais são algumas das motivações para pregar a Cristo e de que maneira podemos nos preparar para fazer isso? Nesta semana, veremos alguns acontecimentos na igreja primitiva que podem nos dar orientação quanto a essas partes cruciais da missão. Domingo, 5 de novembro. Compartilhar as boas novas. Qual foi a reação dos que ouviram sobre o Cristo ressurreto? Ouça Lucas 24, verso 1 ao verso 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Várias mulheres foram ao túmulo bem cedo no domingo, após a morte de Jesus. Levaram consigo especiarias. Portanto, é provável que estivessem indo cuidar do corpo do mestre, já que o sábado havia terminado. Como esperavam encontrar um túmulo ainda selado, ficaram chocadas ao encontrar a tumba vazia. Sem saber o que fazer, sentiram medo quando 2 homens com vestes brilhantes apareceram. No entanto, eles tinham uma mensagem para elas. Relembrando as palavras do Senhor, contaram às mulheres que Jesus havia ressuscitado, conforme dissera. Felizes com a notícia, rapidamente voltaram aonde os discípulos e outros seguidores de Jesus se encontravam e contaram o que tinham visto e ouvido, pois a emoção delas não podia ser contida. Isto é, compartilharam com outros o que ouviram sobre Cristo. Como as mulheres devem ter se sentido? Tinham acabado de ter uma experiência incrível que as deixou maravilhadas. Mas os discípulos chamaram essa experiência de delírio e não acreditaram nelas. Assim, sem saber se deveria acreditar nas mulheres ou não, Pedro correu para o túmulo para ver por si mesmo.
Para Pedro e para muitos de nós, há uma hesitação em aceitar algo simplesmente porque alguém o disse. Embora Pedro tenha ouvido o relato das mulheres, ele só compartilhou da experiência delas mais tarde. A princípio, tudo o que viu foi um túmulo vazio, e isso o deixou admirado com o que tinha acontecido. Sua experiência no túmulo não foi a mesma das mulheres. Independentemente da reação de Pedro, assim que as mulheres ouviram a notícia sobre Jesus, quiseram compartilhá-la. Que motivação maior para a missão pode haver do que contar a outros sobre o que Jesus fez por nós? Que estímulo maior pode haver do que espalhar as boas novas da salvação em Cristo, nossa esperança? Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus antes de compartilhá-la. Nosso desejo de dividir com os outros o que tanto amamos deve ser parte crucial de nossa motivação para a missão. Afinal, não podemos repartir o que não temos. Quais são algumas das experiências que você teve com Deus e seu amor e que são preciosas para você? Elas o motivam a alcançar outros com as boas novas? Segunda-feira, 6 de novembro. Um fundamento profético. Ouça Lucas 24, verso 36 a 49. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? A princípio, os discípulos não creram por medo. Então, quando viram Jesus e tiveram certeza de que ele estava vivo, não creram por causa da alegria. Você já sentiu que algo era bom demais para ser verdade? Essa foi a experiência dos discípulos e dos outros no cenáculo. Contudo, se Jesus os tivesse deixado apenas com essa experiência, quando ele partisse, talvez a fé deles não tivesse perdurado. Com o tempo, o poder da experiência poderia se dissipar. Eles se esqueceriam ou começariam até a questioná-la. Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes e comer peixe diante deles. Ele os conduziu à palavra e lhes mostrou o fundamento profético de sua obra e de seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência que tivessem com ele, Jesus ainda queria que a fé deles fosse fundamentada na palavra de Deus. Também encontramos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que sua ressurreição significava. Era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada de um reino político e terreno para a grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. O Evangelho era muito mais do que conquistar a soberania política para Israel. Revelava a vitória de Cristo sobre Satanás
e garantia que um dia a maldade seria destruída, a terra seria recriada e Deus estaria entre o seu povo. Ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem essas verdades que deveriam compartilhar com o mundo. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo adventos de Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. Você está bem fundamentado nas profecias que apontam para a primeira e a segunda vindas de Cristo? Nos últimos dias, por que devemos estar firmados na palavra e por que entender as profecias é tão crucial para a missão? Terça-feira, 7 de novembro. Espera e missão. Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus ao céu. Mas esse não é o fim da história. Lucas prosseguiu com o livro de Atos. Pouco antes de Jesus subir ao céu, ele deu aos discípulos uma missão, uma promessa e instruções imediatas para esperarem em Jerusalém pelo poder que vem do alto. Jesus instruiu os discípulos a esperar em Jerusalém até que ele cumprisse sua promessa de enviar a promessa do Pai, o Espírito Santo, que os capacitaria a ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e além. Ouça Atos capítulo 1, verso 12 ao verso 26. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. O que os discípulos, que naquela época totalizavam cerca de 120 homens e mulheres, faziam enquanto esperavam? Jesus tinha dado aos discípulos uma missão clara. Deveriam ser testemunhas dele ao mundo. Então, enquanto esperavam, preparavam-se para a sua missão de 2 maneiras. Primeiro, continuaram unidos em oração e súplica. Não tinham dúvidas quanto à missão que Jesus lhes dera, e todos a aceitaram. Isso os inspirou a se unir em oração. Lucas não informa o que oravam, mas é bem provável que estivessem orando por sabedoria, força e coragem para cumprir a missão. Que exemplo para nós! A segunda coisa que fizeram enquanto esperavam
foi se preparar logisticamente para a missão. Judas entregara Jesus para a execução e depois tirou a própria vida. Isso havia deixado uma vaga entre os 12. Então, enquanto esperavam, os discípulos buscaram orientação divina e escolheram um substituto. Estavam se organizando e planejando o início da missão. Pedro liderou a tomada de decisões. Ninguém contestava suas ações, pois viam nelas a sabedoria de Deus. Havia entendimento e confiança de que Deus agia, trabalhava e se movia no meio deles. Esse tempo de espera não foi ocioso, mas cheio de propósito e ação, orientada para a missão. Enquanto esperamos o derramamento do Espírito Santo para nos ajudar a concluir a missão, devemos encorajar uns aos outros, orando pelo Espírito. Devemos estar alinhados com a prioridade divina, a salvação dos perdidos. Como esperar no Senhor sem perder a fé e usando melhor o tempo? Quarta-feira, 8 de novembro. A quem crucificaram. Atos capítulo 2 registra o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Enquanto os seguidores de Jesus estavam orando, apareceram línguas de fogo sobre a cabeça deles. Reconheceram então que o poder prometido do Espírito Santo havia sido dado. O que aconteceu com os discípulos como resultado do recebimento do Espírito Santo no Pentecostes? Os discípulos falaram em outras línguas. O crucial é que Deus capacitou cada um em benefício dos incrédulos. A bênção não foi dirigida apenas para o benefício deles. Não foi dada para habilitá-los para o céu, nem para facilitar a negociação em línguas estrangeiras. Foi dada para cumprir a missão para com os perdidos. Deus chama seus seguidores a usar seus dons para o bem da missão. Temos dons. Há maior chamado do que usar o que recebemos para alcançar outros? O derramamento do Espírito fez com que muitos se arrependessem da rejeição ao Messias, pois certamente alguns desses estavam em Jerusalém quando ele morreu. Pense no poder. Pedro os acusou de terem crucificado o Cristo. Eles perceberam o que tinham feito. Convictos, exclamaram: "Que faremos, irmãos?" No entanto, até mesmo eles puderam ser perdoados. Pedro lhes disse: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo." Trabalhando juntos, em harmonia com o Espírito Santo e uns com os outros, esses seguidores de Jesus pregaram o arrependimento e o perdão dos pecados, mesmo para aqueles que podiam ter estado diretamente envolvidos na crucifixão de Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que nos motivará? Somos chamados a espalhar o Evangelho ao mundo pecaminoso, caído e corrupto, com pessoas pecadoras, caídas e corruptas. Nosso trabalho não é julgar, mas testemunhar do poder de Jesus. A ideia de que mesmo alguns dos cúmplices da morte de Cristo receberam a salvação, primeiro, nos encoraja em relação a nós mesmos, e segundo, nos leva a testemunhar aos ímpios. Quinta-feira, 9 de novembro. Uma imagem da igreja primitiva. Ouça Atos capítulo 2, verso 41 a 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que tipo de imagem da igreja primitiva está presente nesse relato? Atos capítulo 2 termina com uma bela imagem de como era a igreja primitiva. Atos capítulo 2, verso 41, diz que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Poderíamos ler isso para dizer que alguém fez contas e acrescentou o número de novos crentes ao número de crentes existentes e estabeleceu um novo total de membros para o grupo. Mas esse é um entendimento superficial. Subentendida na escolha das palavras, está a ideia de que esses crentes recém-batizados se tornaram parte do grupo como iguais. Entretanto, uma função central da igreja cristã primitiva era o discipulado. À medida que novos membros eram adicionados, eles eram discipulados de 3 maneiras. Primeiro, continuavam a ser ensinados na doutrina e na comunhão dos apóstolos. As palavras doutrina e comunhão nesse texto significam literalmente instrução e companheirismo. A pregação dos apóstolos confrontava crenças incorretas e oferecia novas explicações para o que as pessoas estavam vendo e experimentando, mas não as ensinava a viver essa nova verdade na prática. Em vez disso, a aplicação da verdade à vida acontecia no relacionamento ocorrido no grupo. Os novos crentes eram cuidadosa e intencionalmente discipulados por meio do ensino direto, bem como por meio da participação na vida diária dos outros crentes. Tudo sob a supervisão e liderança dos apóstolos, espiritualmente maduros e fundamentados. A pregação pobre diz às pessoas o que fazer, mas não como fazer. No entanto, mesmo que se leia livros ou se ouça sermões que expliquem como fazer, não existe melhor forma de aprender algo do que ver pessoas fazendo e em seguida imitá-las. Paulo sabia disso e instruiu seus seguidores a imitá-lo como ele havia imitado Jesus. Quando outros podem ver você e a realidade de sua experiência com Cristo, isso irá impactá-los também. Desafio: pense em alguém que você gostaria que fosse um crente. Ore todos os dias para que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus. Desafie-se. Quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus? Procure maneiras de trazer essa pessoa à comunhão com outros crentes. Sexta-feira, 10 de novembro. Estudo adicional. Nosso trabalho missionário deve brotar do amor e da gratidão profunda pelo que Jesus fez e faz em nossa vida. Qualquer outra motivação é equivocada. Manter-se imerso na palavra e em sintonia com ela é a chave para o sucesso do evangelismo. Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo, dele receber continuamente, participar dele, o pão vivo que desceu do céu, e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz abundante tesouro. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente, uma sensação agradável e alegre da presença de Jesus virá sobre nós. O coração arderá muitas vezes em nós quando ele se achegar para comungar conosco, como o fazia com Enoque. Quando essa for em verdade a experiência do cristão, será vista em sua vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos que com ele mantém contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se você aceita Cristo como Salvador pessoal, deve se esquecer de si mesmo e procurar auxiliar os outros. Fale do amor de Cristo, conte de sua bondade.
Recebendo o Espírito de Cristo, o espírito do amor altruísta e do serviço ao próximo, você crescerá e produzirá fruto. Sua fé aumentará, suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais perfeito.